Excelentíssimo senhor governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Bom dia. Bom dia a todos os agricultores, agricultoras, estudantes, funcionários, a todos os representantes das comunidades, não só aqui de Venturosa, mas de todo o agreste sertão pernambucano. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Meus cumprimentos especiais ao ministro Mendes Ribeiro, que eu tive a alegria de ser seu companheiro no Congresso Nacional, um gaúcho que honra as melhores tradições da história do Rio Grande do Sul, que é uma história muito parecida com a de Pernambuco, estados que sempre estiveram ao lado das grandes causas do Brasil. Um talento da política brasileira que, para a nossa alegria e da minha geração, foi escolhido ministro pela nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar o prefeito Eudes Tenório e a toda a sua equipe, a primeira-dama, dona Cátia, cumprimentar Ranilson Ramos, secretário de Agricultura, cumprimentar em seu nome toda a sua equipe, a Erivânia, a Aldo Santos, a todos que colaboram com o Ranilson nessa tarefa, Coronel Mário Cavalcante, secretário da Casa Militar, os deputados Claudiano Filho e Marco Antônio Dourado, que nos dão alegria de suas companhias hoje, meu caro Guilherme Marques, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Plínio Lopes, coordenador nacional da campanha contra a febre aftosa. Me permitam cumprimentar Dejaci Gera, presidente da Câmara Municipal, em seu nome a todos os senhores vereadores de Venturosa e da região, Luiz Alcântara Tenório, Luiz Tenório representando os produtores de leite, quero cumprimentar Saulo Malta, representando o Sindicato dos Produtores de Leite de Pernambuco, aos senhores prefeitos, Chico Braz da Pedra, Sandoval Cadegui de Brejão, Marivaldo Ferreira de Itaíba e Zé Elias de Calçados, aos nossos agricultores, José Aparecido, que aqui falou há pouco de forma muito própria, disse a ele que as próximas solenidades ele vai me acompanhando, ele fala e eu aplaudo. Eu quero cumprimentar também as lideranças políticas desse município que se fazem presentes. Eu estou em tempo, quero cumprimentar Hernandes, João Bosco, Donizete, João Henrique, Lemos, e a todos os que receberam os cartões aqui, representando 10 mil produtores que vão estar recebendo aquele cartão do produtor, a Jurandir e Antônio, o senhor Valdomiro Sampaio, superintendente da Conab. Meus amigos e amigas, ministro, quero lhe dizer que é com a satisfação que o nosso povo aqui em Venturosa lhe recebe hoje, representando o governo da presidenta Dilma. O senhor está aqui no centro do nosso estado, na região que faz a transição entre a zona da mata úmida, onde temos o plantio da cana-de-açúcar como a principal atividade agrícola, e o sertão. O senhor está na porta do sertão pernambucano. Essa região é a região que abriga quase 30% da população de Pernambuco. De cada 100 pernambucanos, 28 moram nesse agreste. Aqui, senhor ministro, nós temos a maior reserva de pequenas propriedades de todo o Nordeste brasileiro. Aqui existe algo parecido com sua terra, que é o minifúndio, a reforma agrária, de certa forma, aqui já foi feita historicamente, pelas características do terreno, pelas adversidades do tempo. Essas foram terras que, ao longo dos anos, as famílias foram compartilhando. Uma das coisas importantes, ministro, para que o campo continuasse vivo, foi uma experiência aqui desenvolvida pelo governador Arraes e levada para o Brasil por esse grande pernambucano e amigo do nosso povo, nosso amigo presidente Lula, que foi o projeto de eletrificar o campo todo. Ao lado desse esforço, a nossa gente, ministro, fez
com o seu talento, com a sua persistência, com a ajuda de governos, mas sobretudo com o esforço pessoal de muitos agricultores que estão aqui, ao longo dos últimos 30 anos, o melhoramento genético, sem tanto apoio das instituições de pesquisa, nosso povo foi melhorando o caprino, o ovino e o bovino, ao ponto de termos aqui em Venturosa uma média de quase 12 quilos, 12 litros de leite por animal. 20 mil animais aqui, quase 20 pequenas fábricas de queijo dentro dessa cidade, e isso se espalha por outras cidades na vizinhança. Fomos atingidos, ministro, pela presença da aftosa há anos e anos atrás, muito mais pelo desleixo de outros que fez Pernambuco pagar esse preço. E estamos fazendo um grande esforço para em outubro podermos estar considerados como território livre da aftosa com vacinação. Para o pós-estiagem, após seca, a gente tem uma vida melhor do que estávamos tendo nos últimos anos. Devo dizer, ministro, que nesse tempo de seca, para nós nordestinos, para a gente que nasceu na zona rural, eu que vivi até os 6 anos de idade numa propriedade no interior, a gente que tem essa cultura, que conhece essa vida, a gente sabe que seca não é novidade nenhuma. A gente está acostumado em ver ela vir e ela ir embora. Tem ciclo, tem tempo, a gente conhece, os mais antigos sabem até, muitas vezes, mais do que os meteorologistas, quando é que dá os sinais do tempo que vai ter chuva e quando o inverno vai ser ruim. O fato é, ministro, que a gente está tendo hoje a mais dura estiagem dos últimos 50 anos. Nós medimos os dados dos últimos 30 anos de chuva em Pernambuco. Mandamos fazer uma média e vimos que choveu uma quarta parte do que é a média de chuva dos últimos 30 anos. Mas isso tem um complicador a mais para o agreste pernambucano, que aqui foi falado rapidamente, que é que o nosso agreste, ministro, tem um grande lajedo de pedra, e aqui vizinho de Venturosa tem uma cidade que leva esse nome porque tem uma belíssima pedra, está aqui o prefeito Chico. A gente tem embaixo desse solo, saindo da zona da mata, se pudéssemos tirar uma fotografia por debaixo da terra que estamos pisando, a gente tem um grande cristalino que impede, quando a gente fura poços, que encontremos grandes quantidades de água, quando em outras partes do Nordeste, no Piauí, aqui mesmo no Vale do Jatobá, lá na Bacia de Fátima, ou na fronteira com o Ceará, a gente tem alguns lugares que, furando, temos grandes poços. Mas no agreste quase todo, a gente fura um poço, ou ele dá muito salobro, ou dá muito pouca água. E aí a gente tem que saber lidar com a água, economizar ela, buscar todas as formas, seja o cacimbão, a barragem subterrânea, as grandes barragens, como aqui foi falada, a barragem que é um projeto que o governo quer se associar, sim, prefeito, queremos junto trabalhar nessa direção, mas temos aqui em curso uma grande ação, ministro, que é trazer a água do São Francisco, que vai passar no grande canal que já está sendo construído aqui próximo de Santana, e na cidade de Arco Verde. Ainda este ano a presidenta vai contratar a obra do canal do Agreste, e o nosso governo, o governo de Pernambuco, já fez a semana retrasada o contrato dos canos para levar a água do São Francisco a 60 cidades do Agreste do sertão pernambucano. Uma obra que deve levar uns 4 ou 5 anos, mas cuja prioridade é vir aqui para Venturosa, é descer também no sentido da fronteira com Alagoas,
para que a gente possa libertar de uma vez por todas do constrangimento da falta de água dezenas e dezenas de cidades. Nós temos consciência que nessa estiagem já nos pegou diferente do que era antes. Muitas pessoas me dizem isso nas caminhadas pelo estado inteiro que tenho feito. Ainda quarta-feira passada estava em Pesqueira com diversas associações de trabalhadores da agricultura familiar, com os bispos da diocese daqui, com muitos conselhos reunidos, e muitas pessoas me disseram: se fosse algum tempo atrás, em que a gente tinha só 18 cidades das 184 em Pernambuco, que tinha água todos os dias, em 5 anos, ministro, e muitas parcerias com o governo do presidente Lula, nós botamos água todos os dias em 84 cidades de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, as pessoas me dizem: imagine o que seria uma estiagem dessa sem a presença da aposentadoria no mundo rural, que foi uma conquista da Assembleia Nacional Constituinte. Imagine o que seria uma estiagem como essa sem um programa como o do Bolsa Família. Imagine o que seria uma estiagem como essa sem um crédito popular, seja do Banco do Brasil, seja do Pronaf, seja do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Ou uma estiagem como essa sem as políticas públicas nas escolas integrais, nas ações sociais da LOAS. Tudo isso tem ajudado a diminuir o que antes era muito mais intenso em termos de abandono e de falta de assistência. Mas tão logo se caracterizou que íamos ter estiagem, eu tive a oportunidade de falar com a presidenta Dilma. 5 dias depois que eu falei com ela, ela chamou uma reunião com todos os governadores do Nordeste. E a partir dali começamos a trabalhar e montamos um comitê do governo federal com o governo de cada estado do Nordeste, com a representação das prefeituras, para atuarmos em 3 linhas principais. Uma linha econômica, outra linha no social e uma outra linha que é o abastecimento de água propriamente dito, já que estamos falando de seca. Do ponto de vista econômico, tivemos decisões importantes do governo federal e do governo do estado. O governo federal resolveu agilizar o pagamento do seguro-safra para 100 mil agricultores familiares. Mas nós temos aqui mais 200 mil que não se inscreveram, porque o município não se inscreveu, ou porque alguém não se interessou, e aí veio a ideia do Bolsa Estiagem, que vai rodar a partir de junho para aqueles que não têm o seguro-safra. Depois, no econômico, a presidenta decidiu bem colocar crédito no Banco do Nordeste para custeio do Pronaf no valor de R$12 mil para cada agricultor. Ainda estamos vencendo uma burocracia, porque temos 500 mil agricultores familiares que estão com problema de inadimplência, e nós temos apelado ao governo federal para suspender temporariamente, já que é um quadro de emergência, essa inadimplência, para que eles possam operar com o banco. Uma outra decisão importante foi a transferência desse estoque da Conab, que o seu ministério faz, do milho para vir assistir a ração dos animais. Esse milho hoje, no balcão, está custando R$42, e a transferência dele por R$18, numa cota de 3 mil quilos por cada agricultor, é muito importante. E se Vossa Excelência puder, em algum momento, aumentar essa quantidade, nós seremos muito gratos, e os agricultores mais ainda, por esse aumento. Temos a consciência de que essas medidas, ao lado de medidas que nós tomamos, como o aumento do preço do leite para a compra no programa do Estado que fizemos, como a decisão de colocar o transporte para fazer não só ir buscar o bagaço de cana lá embaixo nas usinas, ou até mesmo no Ceará, em Alagoas, como estamos fazendo, mas também levar o milho da Conab do agricultor até a sua propriedade.
como decisões que tomamos de tirar o imposto de toda forma de ração na entrada em Pernambuco, que é muito importante para poder baratear mais e mais a ração. Quero também dizer, ministro, que estamos tentando aumentar uma experiência que já temos na região do Sertão Central, lá em Parnamirim, onde a caprino-ovinocultura é muito grande também. E nós já temos um abatedor que trabalha para o Estado, comprando caprino e ovino, abatendo e levando para as nossas escolas. Eu falei disso com a presidenta Dilma. Ela se interessou muito e será muito importante se nos próximos dias a gente conseguir reunir os criadores de Pernambuco e dizer que nós também estamos abertos a comprar o caprino, o ovino e o bovino, para muitos não terem que vender a preço de nada e entregar o patrimônio que construiu ao longo de toda a sua vida. Eu vi um cidadão em Itapetim me contar uma história que eu fico todo arrepiado quando falo. Um cidadão da cabeça branca, das mãos calejadas, que criou 6 filhos na zona rural de Itapetim e me relatando que levou 8 animais, 8 caprinos para vender na feira, vendeu 3 e 5 deixou na rua, que não aguentavam mais fazer com ele o trânsito até o pé da serra que ele morava. Essa situação precisa da ação do governo, do nosso governo, para a gente dizer a muitos que têm a segurança de que nós compramos e temos onde abater, e é possível a gente estruturar isso, porque nós temos uma experiência como essa sendo feita. Mandei chamar o responsável pelo abatedor, sábado, mandei buscar ele em Petrolina para falar com ele. A Erivânia já levantou e levou ao governo federal os 10 ou 12 abatedores que nós temos condições, inclusive abatedores com CIF que temos aqui, que podem efetivamente estruturar uma política de compra. Ao lado dessas ações no econômico, nós também temos ações na política social. E uma das mais importantes dessas ações vem ao encontro do programa Mãe Coruja, que nós estamos implantando em 103 municípios, inclusive em Venturosa, que cuida da primeira infância. Foi a decisão anunciada pela presidenta no Dia das Mães de estender a todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que tenham crianças até 6 anos, o teto e a média de R$ 70 no Bolsa Família, para a gente proteger as crianças da zona rural de todos os nossos municípios, porque essas são as que pagam o maior preço quando vem a estiagem. E a gente também poder fazer um conjunto de ações que vamos incrementando todos os programas sociais nossos, prioritariamente na zona da estiagem. Mas a água, ministro, a água foi durante muitos anos no Nordeste instrumento dos velhos coronéis da política, das velhas oligarquias, para submeter o povo a votar com quem eles queriam pela troca de água e vento de estiagem. E é foi exatamente contra isso que exatamente nos posicionamos a vida inteira. Ouvi o meu avô, o governador Miguel Arraes, muitas vezes dizer que tomou consciência das diferenças que haviam no mundo na seca de 1930, quando o pai dele comprou algumas bolachas d'água, como nós chamamos aqui, para poder, saco de bolacha d'água, para poder dar a seus conterrâneos lá no pé da Serra do Araripe, aonde ele nasceu. Ter consciência de que a água é um instrumento hoje da libertação do nosso povo. E a primeira atitude, ministro, que tomamos aqui foi convocar os conselhos de desenvolvimento sustentável de cada município para definir a rota do carro-pipa, para colocar o GPS no carro-pipa, para que a gente possa, de uma vez por todas, garantir a água como um direito, não como um favor.
e tirar qualquer tipo de politicagem sem vergonha dessa questão da água. Para isso é preciso que o povo ajude o governo a saber quem não está obedecendo esse tipo de coisa, para que nós possamos ser duros na medida que precisa ser duro com aqueles que querem fazer da necessidade do povo uma forma de explorar a nossa gente. Também seguir fazendo as obras da adutora do Agreste, todas as obras. Nesse momento, estamos instalando mais de 1.200 poços. Antes de ontem, assinei 15 mil cisternas calçadão, que vão empregar milhares de pessoas fazendo essas cisternas na zona rural. São mais 20 mil da cisterna de primeira água. Estamos confiantes de que haveremos de atravessar esse momento com a unidade, porque dificuldade aqui todo mundo na vida já passou e muita. E a gente aprende quando passa dificuldade em algumas coisas. Às vezes a gente aprende mais nas dificuldades do que na bonança. A gente aprende primeiro que quando se fecha uma porta, não é para a gente ficar olhando para ela fechada. É para a gente caçar uma que esteja aberta para a gente passar por ela. Segundo, a gente aprende que na hora da dificuldade não é para a gente esquentar a cabeça. Esquentou a cabeça, a dificuldade só faz aumentar. A gente tem que ter muita calma nessa hora da dificuldade, ter unidade, união, ter disposição, ter fé, e nós temos muita fé no futuro de Pernambuco. Temos muita fé na coragem do nosso povo e vamos atravessar sim, e como aqui disse o ministro, nós vamos fazer melhor no futuro do que era antes, porque no futuro nós vamos estar com a nossa cabeceira do rebanho preservada, nós vamos estar livres da aftosa com vacinação, nós vamos ter estruturado uma política de compra e distribuição de ração. Neste momento também estou autorizando o plantio de 1.000 hectares de forragem irrigada, seja de sorgo ou de capineira, para que a gente de Palma livre da cochonilha, para a gente poder enfrentar esses problemas. Quero dizer a meus amigos e minhas amigas de Venturosa, que diante da dificuldade, nós vamos enfrentar dificuldades. Não sou de correr de dificuldade, não aprendi a correr de problema, aprendi a enfrentar os problemas junto com o povo. Tenham consciência que essa estiagem, vocês não vão ver o governador de paletó e gravata só pela televisão no palácio. Vão me ver nas feiras, vão me ver nos sítios, vão me ver nas obras, vamos estar juntos para que a gente possa, se Deus quiser, e Ele haverá de nos dar força, celebrar que vencemos mais essa. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. As palavras do excelentíssimo governador Eduardo Campos. Agradecemos a presença de todos, desejando a todos